Olá, pessoal do Me Salva. Vamos para mais uma aula do nosso módulo de entropia. Nessa aula, então, a gente vai desenvolver a desigualdade de Clausius. A desigualdade de Clausius é, a expressão matemática, como a gente chega na expressão matemática da entropia. E aí, infelizmente, pessoal, a gente não consegue partir, daquele conceito abstrato que a gente tratou de dispersão de energia e chegar numa expressão matemática, porque a gente não tem muitos dados para trabalhar. Então, a gente vai fazer isso da maneira que Clausius chegou, E ele fez isso a partir do estudo de máquinas térmicas, que a gente já está bem familiarizado. Então, a gente vai ver como é que a gente chega nessa expressão de entropia a partir dessa desigualdade de Clausius, tá? Se a gente pensar, então, no nosso sistema aqui de máquina térmica, a gente tem, um ciclo que está aqui, inserido. Então, a gente tem no nosso ciclo em contato com uma fonte quente e uma fonte fria, e ele está aí produzindo trabalho, tudo aquilo que a gente já viu, A gente vai dizer que esse ciclo é um ciclo de Carnot. Então, esse nosso ciclo, ele é reversível, certo? Bom, se a gente fizer, então, uma análise das transferências de calor para esse nosso ciclo reversível aqui, se a gente fizer, então, um somatório de todas as transferências de calor, a gente tem duas, Se a gente pensar aqui, a gente tem o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Então, o calor da fonte quente está entrando, positivo, e o calor da fonte fria está saindo, negativo. Esse é o nosso balanço, do nosso calor que está entrando e saindo. Agora, se a gente fizer uma questão matemática aqui, pessoal, de dividir, esses calores pela temperatura, considerando que essa temperatura é a temperatura na fronteira, onde está acontecendo a transferência de calor, lembrando que a transferência de calor a gente, calcula ela na fronteira. Então, aqui a gente vai ter que essa expressão vai ficar desta maneira, temperatura da fonte quente, e aqui temperatura da fonte fria, tá? Partindo, então, agora dessa expressão, e lembrando qual que era a expressão, para processos reversíveis, da nossa escala Kelvin. A gente tinha essa relação aqui que a gente desenvolveu nas aulas passadas. Para processos reversíveis, que é o nosso caso, o nosso ciclo de Carnot, essa relação aqui, ela era válida. E aí, então, a gente vai, substituir esse valor, a gente vai, no caso aqui, inverter, os nossos coeficientes aqui, e a gente vai chegar numa expressão para essa daqui, e a gente vai substituir na nossa expressão, e a gente vai ficar, então, com a expressão que o nosso integral da transferência de calor sobre a temperatura vai ser, então, o calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente menos o calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente, certo? Se a gente cruzar aqui os nossos índices. E aí, isso aqui, obviamente, é igual a zero, A gente vai cortar este com esse. Então, para processos reversíveis, a gente tem que essa expressão aqui, da integral do calor sobre a temperatura, é igual a zero. Então, aqui, isso aqui é válido para processos reversíveis. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para um processo irreversível. Então, para um processo irreversível, a gente vai ter lá, pensando no processo irreversível, sendo que o nosso calor de entrada, que é o calor da fonte quente, vai ser igual, ao que a gente tinha lá para o processo irreversível. A gente está considerando que esse calor vai ser igual. Então, esse aqui é o calor de entrada. Lembrando também que para um processo irreversível, a gente sabe que a eficiência do reversível é sempre maior do que a eficiência do irreversível. Isso aqui tudo são conceitos que a gente viu lá em aulas passadas no outro módulo. E aí, então, lembrando quem que é a expressão da nossa eficiência da máquina térmica, ela é o trabalho sobre o calor de entrada, que no nosso caso é o calor da fonte quente. A partir, então, dessas relações aqui, a gente encontra, a gente conclui que o trabalho do irreversível é menor do que o trabalho do reversível. Obviamente, então, quando o nosso ciclo opera de forma reversível, a gente consegue produzir mais trabalho. Aqui a gente consegue produzir menos trabalho justamente por causa das nossas irreversibilidades que estão dispersando, a nossa energia em forma de calor, tá? E aí, então, se a gente fechar o nosso balanço de energia para esse sistema, a gente vai encontrar que o calor da fonte fria irreversível é maior do que o calor da fonte fria
reversível. Isso aqui também, pessoal, quer dizer que a gente está dispersando mais calor, ou seja, a gente está, né, transferindo mais calor para a fonte fria justamente porque a gente está produzindo menos trabalho, a gente está perdendo maior quantidade de energia na forma de calor. E aí, então, continuando aqui na nossa expressão, a gente vai substituir isso lá na nossa integral que a gente tinha inicialmente. A nossa integral, lembrando, né, ela era essa variação, né, do calor na temperatura. E a expressão original, aqui ainda estou só reescrevendo para a gente não esquecer, era esta daqui. A gente vai, então, substituir, né, o nosso calor. Lembrando que o calor da fonte quente é o mesmo, mas o calor da fonte fria é diferente e o da irreversível é maior do que a da irreversível. Substituindo, então, nessa expressão, a gente vai ficar com este aqui permanece igual. E aqui, então, a gente vai ter o calor, fonte fria irreversível, sobre a temperatura aqui. E aí, então, pessoal, lembrando, né, se a gente for comparar, então, esse aqui é a nossa expressão para o nosso processo irreversível. Se a gente comparar ela com o processo reversível, né, onde este aqui era menor, isso quer dizer que a nossa subtração dos termos, se esse termo aqui, no irreversível, é maior, no reversível, a nossa subtração vai ser maior. Não sei se vocês conseguiram entender, então eu vou botar aqui matematicamente para a gente tentar explicar melhor. Esse aqui é o nosso balanço para o processo reversível. Certo? Esse termo aqui, no reversível, ele é menor do que esse termo aqui. Então, né, na subtração, necessariamente, essa subtração tem que ser maior do que essa. E lembrando que esse resultado que a gente encontrou para o processo reversível era igual a zero. Então, se a gente simplificar tudo isso, né, para um processo irreversível, a gente vai ter que a expressão dessa integral, ela vai ser menor do que zero. Então, este aqui é o resultado para um processo irreversível. Certo? E aí, se a gente juntar os dois, então, considerando o processo reversível e irreversível, a gente chega na expressão de que esta integral é menor ou igual a zero. Menor quando for irreversível e igual quando for reversível. Essa expressão aqui é o que a gente chama, então, de desigualdade de Clausius. Certo? E aí, a partir daqui, a gente consegue fazer aí alguma reflexão. Lembrando só, então, pessoal, que se a gente tiver o resultado dessa integral como maior do que zero, quer dizer que o nosso processo é impossível. Certo? Vamos agora refletir um pouco em cima dessa desigualdade. Eu trouxe aqui para nós, tá? Se a gente considerar agora o processo reversível, onde a gente tem que o valor da integral é igual a zero, tá? Para reversível, o valor da nossa integral é igual a zero. Essa é uma integral de ciclo, né? Como a gente viu, a gente estava analisando um ciclo termodinâmico. Vamos lembrar quem são as outras integrais de ciclo que a gente conhece lá. A gente tratou da integral cíclica de trabalho, integral cíclica de calor, e a gente viu, né, que essas integrais aqui, elas são sempre diferentes de zero, e essas são, então, propriedades, né, que dependem, não são propriedades, são quantidades que dependem do caminho, né, que a gente lembra, que a gente viu, elas dependem do caminho. São aquelas diferenciais inexatas, né, do caminho do processo. Mas a gente tinha integrais cíclicas que eram iguais a zero. Se vocês lembram, as integrais cíclicas, por exemplo, do volume, quando a gente completa um ciclo, tá, pessoal? A gente está falando de integral cíclica. Ela é igual a zero, porque ela depende somente do estado inicial e do estado final. E aí, o estado inicial e o estado final de um ciclo são iguais. Depende do estado inicial e final. E não depende do caminho. Então, se a gente parar para analisar,
né? Essa integral aqui, ela tá, né, com um comportamento igual ao do volume. E o volume é uma propriedade de estado. Justamente, uma característica da propriedade de estado é que num ciclo a integral dele vai ser zero. Então, né, se chegou o Clausius quando estava analisando essa expressão para um processo reversível, ele viu que este valor aqui tinha que representar uma propriedade de estado, porque isso aqui é uma característica da propriedade de estado. E aí, então, ele escolheu, né, chamar essa quantidade de entropia. Então, foi assim que surgiu, né, a entropia. Justamente, Clausius definiu, então, que a entropia, né, matematicamente, seria definido como o resultado aqui da nossa integral, que no caso está na forma diferencial, para um processo reversível. E aí, então, como unidade, né, para isso a gente tem energia por temperatura, então ela vai ser em quilojoules por Kelvin, tá? Que a gente vai usar a escala absoluta de temperatura, a escala Kelvin. Se a gente trabalhar ainda na forma de variação de entropia, né, como a gente tem para energia, por exemplo, a gente vai ter que isso vai ser o resultado, né, da entropia do estado final menos a entropia do estado inicial. Isso vai ser a integral, então, né, dessa expressão. Então, pessoal, essa expressão matemática, né, que a gente obtém para a entropia a partir da desigualdade de Clausius, porque a gente viu que ela se comporta aí como uma integral de propriedade de estado, então o próprio Clausius, né, definiu que essa seria a propriedade chamada entropia. Quando a gente analisa assim só matematicamente, né, a gente não consegue relacionar isso diretamente àquele conceito de dispersão, de energia e tal. Mas essa aqui é a expressão matemática para entropia e essa foi a maneira que ela foi desenvolvida, né, quando ela foi descoberta, digamos assim. E a gente vai continuar trabalhando com essas expressões matemáticas, sempre tentando, né, relacionar um pouco com essa questão do significado mais físico, né, e mais real disso, mas realmente a entropia ela é um conceito bastante abstrato e ela vai continuar sendo assim um pouco abstrato ao longo do curso, mas espero que seja um pouco mais claro. Então, nessa aula a gente viu, né, como é que se chega à desigualdade de Clausius a partir de ciclos, lembrando, né, que a gente está aplicando isso aqui para ciclos. E aí depois a gente, a partir da desigualdade, desenvolveu o conceito de entropia, que é uma propriedade de estado, certo? Espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.